Domingo, vídeo referente à medição do comando Samakara. Primeira impressão, na primeira medição aí que eu fiz. Na verdade eu estava testando com Resolite, né? Só que eu não vou botar os vídeos ainda porque foram vários. Eu fiz bem mais ou menos medindo um por um porque estava dando muita variação. É aí que eu fui descobrindo alguns detalhes, tá? Na questão dos balanceiros que muda, e aí eu tenho dois modelos. Eu tenho o da JPF e o da Resolite, tá? Então eu fiz o que? Nessa medição do comando Samakara eu utilizei 2 JPF no primeiro cilindro e 2 Resolite no segundo cilindro. Então a medição ocorre com os dois tipos de balanceiro para saber se tem alguma diferença entre eles, tá? A princípio não tem, tá? Eu já vou mostrar agora a folha aqui com as medidas que deu no comando e alguns detalhes aí que até eu comento num take que eu fiz ali mostrando como é que eu fiz a medição, né? E então vamos lá. Então aqui já com os balanceiros JPF e aqui os Resolite. Eu tenho umas molas que eu cortei aqui, umas molas comuns, só para segurar as válvulas erguidas. E usando folga zero, bate final de curso, então eu não consigo. Com os JPF eu até conseguia 0,25, tá? Mesmo assim, eu fico com um pouco de receio, mas está funcionando. Com os Resolite não conseguia 0,25, só 0,30. Tá, então a medição que eu estou fazendo aqui já é com folga, tá? Medida no calibre, mas não é o correto, né? Pode dar alguma diferença por conta disso. Meu outro cabeçote, então, ele já tem um rebaixo que faz com que a mola desça mais, né? Evitando que ela calce, que nem calçou ali, né? E o retentor também, né? O retentor é menor, o do AP é um pouco menor, é onde que ele vai também rebaixado, né? Então evita esse tipo de problema aí. Aqui eu tô com o relógio então a zero na válvula de escape, com o balanceiro JPF nesse primeiro cilindro. Aqui tá zerado no disco de graduado. Eu vou estar girando agora no sentido horário, tá? Eu já fiz a medição, eu sei mais ou menos quanto é que vai dar 11,5, ó, 11,6 ali. Esse aqui é o levante máximo. Daí vamos descendo, zero, volta um pouco, ali. Podem ver que vai dar 125 graus com folga 0,25, tá? A folga aqui, por exemplo, a 0,30. 0,30 não está passando. Espera aí, tem que pegar agora um... Vou ter que retornar aqui um pouco. Só para vocês terem noção. Até passa 0,30. Na verdade já tem folga 0,30 aqui. A medição na verdade está sendo feita com 0,30. Eu não tinha percebido isso. Com 0,25 talvez já estava pegando. Aqui então o rascunho com as medições, tá? Então aqui eu especifiquei que é com o balanceiro JPF, tá? Que está no primeiro cilindro. Então a folga de medição foi a 0,30, né? Eu imaginei que era 0,25, mas foi a 0,30. O levante do admissão, tá? Com o JPF aqui no primeiro cilindro deu 10,30. No escape deu 11,05, tá? Existe uma diferença nos levantes nos dois cumes aqui no comando. Isso já era sabido, né? Mas vai haver uma variação entre cada cilindro. A permanência, então, a 0,30 de folga, tá? Isso é uma coisa que depois eu vou ter que explicar como é que funciona, tá? A permanência 0,30 deu 121, tá? 121 graus. Isso aqui é, digamos assim, para cada volta do virabrequim, o comando dá 2 voltas. Então, para cada 360 graus do comando, são 720 do
cada 360 do virabrequim são 720 do comando. Então a gente multiplica por 2, a gente soma pela mesma, né, pelo mesmo valor aqui duas vezes. Então vai dar 242 graus, então a 0,30 de folga na admissão. E no escape deu 125, que vai equivaler a 250 graus. Então 242 por 250, tá? 8 graus de diferença entre eles. E um valor bem baixo, se você for analisar, mas é a folga 0,30. Com os balanceiros da Resolite, a 0,30 também. Então, no segundo cilindro, deu um levante diferente de 10,4 na admissão e 10,8 no escape. Então, se for comparar com o do primeiro cilindro, não deu muita diferença, ó. Tá? 0,10 isso aqui é bem pouco mesmo, até depois depois do assentamento pode ser que fique igual. Mas os da Resolite tem um certo desgaste, tá? Então não dá para levar muito em conta. Mesmo assim deu demais, mas no outro medição que eu estou fazendo do outro comando, os Resolite frente ao JPF, eles davam mais levante, tá? Então isso aqui é até pouco, pelo que eu imaginei que iria dar de diferença. Eu vou ter que, na verdade, depois fazer uma medição com o JPF também no segundo cilindro para ver em comparativo com esses valores aqui usando o JPF daí. No escape, então, aqui antes deu 11,5, aqui deu 10,8, aqui a gente pode ver uma diferença maior, né? Bem maior aqui, de 0,25, então é quase a folga de uso, né? Deu uma boa diferença, mas como eu falei, o Resolite ele tem um certo desgaste, esse que eu estou testando aqui. Mas, para a permanência, deu a mesma coisa, tá? Exatamente igual, então tá muito bom. E a medição do Lob Center deu 118 graus nos dois também, tá? Então, esse comando, ele tá com, né, a 0,30 de folga, ele é um 242 por 250 com 118 de lob. Extremamente para torque, né? Na fase aspirada isso aqui fica muito bom, né? Mas com essa folga aqui, se a gente diminuir essa folga, consequentemente a permanência vai aumentando. Isso é bom? Depende. Para a área de escape é bom. Quanto mais não escape, melhor. O que daria para deixar era tipo assim 0,30 na admissão com 0,20 no escape, né? E aumentar então ainda mais essa graduação aqui. Mas existe um problema que é a folga é referente ao filme de óleo que vai ter entre o balanceiro e o comando. Se a gente deixar com pouca folga, dependendo dos comandos e balanceiros, vai dar um desgaste. Então é necessário respeitar a folga que o fabricante recomenda, ou até um pouco mais se for o caso, né? Eu agora, por exemplo, até um amaciamento eu vou usar com 0,25, né? Naquele meu outro cabeçote, mas primeiro eu vou fazer uma análise, né, girando e vendo se as molas não vão se encostar, se não vai ter nenhum problema. Então, a permanência a 1,27 milímetros, que elimina esse problema aqui das folgas, tá? A 1,27, o comando original do Chevette, ele tem, aqui está dando 208, o comando original do Chevette ele tem 216, tá? 216, em nenhum momento aqui conseguiu chegar nesse valor de 216, tá? O mais perto, mais próximo foi no escape do primeiro cilindro com o JPF a 214, tá? No escape. Mas na admissão, as duas admissões deram 208, tá? Então fica abaixo do original, tá? Essa folga aqui, ela confere alguma outra coisa também, mas como também a agressividade do comando. Quanto maior essa graduação a 1,27, significa que o comando ele é mais gordinho, ele faz a abertura mais rápida da válvula. É como se tu estivesse querendo entrar pela porta e a porta estivesse abrindo devagar. Tu tá chegando e a porta está abrindo devagar, entendeu? Então, tipo assim, alguns comandos eles são mais agressivos, eles abrem a porta bem mais rápido, sabe? Daí tu te dá... Isso é aceleração, tá? Isso é aceleração. Esse comando aqui ele não tem uma boa aceleração frente ao original, tá? O original é para aspirado, tá? Então aí vamos ver qual que é a lógica utilizada pelo fabricante para ter utilizado
esse desenho de Kami aqui, tá? Com aceleração mais lenta. Não, o turbo tem uma aceleração mais rápida, né? Isso aqui favorece o quê? Favorece a tu utilizar, por exemplo, molas originais, né? Porque a aceleração mais rápida, tu tá dando um tapa na válvula, né? Tá querendo que ela abra mais rápido, só que quando ela abriu assim, ela vai ter que parar, né? E nessa parada aqui, para retornar, é que ela dá repique, ela não consegue, né? Então ela flutua. Então basicamente aí tem que usar mola dupla. Pode ser que eles fizeram isso para justamente não precisar usar mola dupla, né? O que daí prejudica o desempenho para quem já está fazendo uma preparação mais voltada para ter o máximo desempenho, né? Então agora só testando o comando em cima do carro, tá? Mas então foram essas as medidas aqui que eu encontrei. Vou fazer um adendo aqui para fazer algumas considerações, tá? A primeira coisa é o tipo do comando, tá? O comando para ter mais levante, por causa da gaiola do Chevette, que ela é fechada, não tem como não é que nem do AP que tu retira aqui, né, como estilo tipo um mancal, né? E aí tu coloca o comando, depois tu pode fechar. O do Chevette, ele é colocado pelos furos, né? Então, se tu fizer um comando com muito levante, ele acaba passando aqui a altura, né? Passando a altura e não vai entrar. Então é feito o que? É diminuído o círculo base do comando, né? O original está com 30 milímetros, tá? Esse que eu medi da Resolite, e o da Samacar tem 28. Uma coisa que tem que levar então em conta quando é feito isso, a regulagem dos balanceiros, por exemplo, eu tive que subir bastante a regulagem, tá? Aí o que muda? Muda o ângulo de acionamento do balanceiro, ele fica mais inclinado assim. O correto ele está inclinado reto, né? E quando ele começa a ficar muito inclinado assim, recomendam ou esmerilhar a gaiola do comando para que automaticamente o comando ele acaba sendo jogado para baixo, ou então as válvulas aqui, quando for trocarem elas, deixarem elas um pouquinho mais compridas, né? No caso de uma preparação de cabeçote, então se deixam as válvulas que trocaram válvulas ou alguma coisa assim, daí se deixa a cabeça da válvula um pouco mais alta, ou isso ou rebaixa a gaiola, tá? Para um funcionamento. Isso aqui, segundo o pessoal, altera também as medidas, tá? E outra coisa é a seguinte, ó, o comando original, segundo o que me passaram, eu tenho que tirar o meu para poder medir ele e ter certeza. Mas a 0,25 milímetros de folga de trabalho, ele tem 254, pelo que passaram, 254 graus, isso admissão e escape, e ele tem 110 graus de lobby, e ele tem 9 alguma coisa de levante, eu acho, tá? 9 alguma coisa, mas acho que é por aí por 9, tá? De levante. Eu encontrei isso aqui no da Resolite. Em compensação, esse valor aqui no da Resolite, a 0,25, 0,20 acho que ele dava 280 graus. O que eu quero dizer? Isso aqui não significa muita coisa, tá, gente? Essa permanência a folga zero aqui. Ele tinha os 216 a folga de 1,27, o da Resolite aqui. Por isso que eu ainda não coloquei o vídeo, porque deu valores diferentes, o comando já tem um desgaste. Não tem que ele demonstra desgaste, mas ele dá uma diferença entre os camis. Então, pode ser fabricação. É complicado de eu ficar me baseando num comando que é cópia, digamos assim, né? O bom seria quando tirar do meu Chevette, que é o original. Então, assim, o que eu quero dizer, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui quer dizer, mas talvez para o turbo, pode ser que não, entendeu? Porque, digamos assim, a abertura da válvula ela vai funcionar que nem um Venturi, né? Se tu abre mais rápido, consequentemente tu também tem uma diminuição na velocidade do fluxo. Tudo depende isso tudo aqui é referente ao pistão, tá? Tudo se diz referência ao pistão. O Chevette ele tem um RL de 0,310, se não me engano, alguma coisa assim, tá?
Então já é um URL meio diferenciado. Ele já tem um funcionamento diferente. Só que assim, essas cópias, por exemplo, desse Sun Campus 271 que eu tenho aqui, provavelmente não é de Chevette, não foi feito para Chevette, foi feito para Corsa, se eu não me engano, tá? E o Corsa ele tem a URL de 0, o Corsa 1.6 0320, acho um negócio assim, tá? Então já é um pouco maior, já é mais diferente. Eu não sei também o tamanho das válvulas do Corsa, né? O Chevette tem 39, 32, né? Tem essa diferença, né? E outra coisa, assim, ó, aqui vai ficar muito longo esse vídeo, mas tem a influência do Lob Center também, que o Lob Center ele muda o funcionamento do comando, sabe? Por exemplo, assim, ó, um comando normal ele abre aqui e vai fechar aqui, né? Na admissão, por exemplo. Quando tu muda o Lob, vai fazer o quê? Tu vai fazer com que ele abra mais tarde e fecha mais tarde, tá? Quando ele fecha, por exemplo, aqui mais tarde, tu tá tirando... Essa aqui é a admissão, né? Tu tá diminuindo o overlap aqui, tá? Isso em baixa rotação é melhor, mas em alta rotação tu iria estar perdendo, só que pro turbo isso não importa. E aqui tu tá tirando a área da compressão, entendeu? A compressão aqui teria 180 graus aqui para fazer a compressão, né? Um comando normal iria retirar uma parte disso. Um comando em que o lob é aumentado, tu retira mais. Então sobra menos área aqui para compressão, por exemplo, sabe? Em compensação no escape, tu está abrindo antes, né? Tu está abrindo o escape antes. Então aqui, aonde antes ele deixa já aberto, o pistão desce com mais facilidade. Então tem várias coisas assim que mudam o funcionamento, sabe? Não é uma coisa tão simples e eu também não tenho tanto conhecimento. Por isso que é difícil eu assumir que isso é bom, que isso é ruim, né? Isso, na verdade, é só para mim ter uma base do que se trata aqui. Depois eu vou botar no carro e vou fazer um experimento no carro. Provavelmente esse comando aqui, 118 para carro aspirado, não fica bom. Não vai ficar bom. Tá? Mas vamos ver depois no turbo. Eu vou experimentar até no aspirado também, né? Depois vamos ter que saber na prática quais são as diferenças, tá? O vídeo vai ficar muito longo, então é isso aí por enquanto.